Enfim, hoje tô falando muito, né? E lendo muito pouco, mas vamos continuar. Fala de eleição. Eu tenho quase 40 minutos. Equipe de Lula ameniza vermelho e inclui azul e amarelo em peças de campanha. Favorito. Veja no primeiro turno como as coisas tendo que mudar a cor histórica do PT. Tentando, cara, vamos tentar fazer uma coisa. Não vai. Não tá colando. Você vê que o próprio Igor até pergunta Ih, que é que taxa do Alckmin, né? Lá, Bolsonaro. Bolsonaro fez piada com a Alckmin. Não dá. Você fez tanta piada ontem, ele fez piada a do Pix. Minha mulher todo dia me pede 2.000. Eu não vou contar isso, não. Não vou contar, não, porque eu acho que tem muitos de vocês que não assistiram. Vejam. Eu não quis colocar aqui, eu tava até conversando com uma amiga, ela falou: Você vai falar de alguma fala de Bolsonaro? Eu falei: Até o momento não, porque se você falar, eu não vou assistir. Porque eu ainda não vi entrevista de Bolsonaro, então não quero spoiler. Eu falei: Não vou falar, não, vou falar assim num contexto mais geral do que eu achei na entrevista. Mas continuando, você vê a imprensa. Se o Lula fosse tão favorito assim, precisava a Veja falar de quem é a paternidade do Pix que Bolsonaro reivindica pra si. Não é dele, não. É do Temer. É do Temer. Foi lançado no governo Temer, né? Desde, 2016 já tinha Pix no Brasil. Valor temporário de R$600 do Auxílio Brasil já começa defasado pela inflação. É o que mostra um levantamento feito pelo Núcleo de Dados da Globo News. Se aprova o auxílio de 600... primeiro assim. Primeiro eles falam... Aqui, vamos fazer 1, 2, 3. Primeiro eles falam que o brasileiro está passando fome. Aí o governo cria uma medida, né? Vamos aumentar aqui então o auxílio para 600 para o brasileiro não passar fome. Após o governo tentar resolver o problema da fome, a imprensa fala o quê? A PEC é eleitoreira, hein? Uma movimentação eleitoreira. Aí beleza, é aprovado. Aí quando o dinheiro começa a cair, não é o suficiente. Ué, mas você acabou de reclamar? Vocês acabaram de reclamar que é eleitoreira, agora estão ainda reclamando da quantia? É pra ser mais? Não tem o que falar, é um absurdo. Isso aqui até me surpreendeu, viu? Muito. O Globo. Tive até que olhar, fui no site, realmente, essa não é fake news do Ramagem. Eu fiquei com medo. Plano de governo de Bolsonaro deve priorizar liberdade e a vida contra meu corpo, minhas regras, e também ser pró direito que o cidadão tem de se defender. Eu falei: rapaz, ainda colocou a foto de Bolsonaro, sorrindo, bonito. Falei: menino, o Ramagem até diz, basta a verdade como melhor propaganda. Nunca foi tão fácil escolher. E aí, se você não quiser Bolsonaro, as opções são realmente o inverso. Não tem terceira via. Olha a Simone Tebet. Ela promete revogaço de leis que facilitam a posse. Vai revogar o que Bolsonaro fez. O Lula também. São iguais. O Ciro Gomes idem. Então... cansa. E aí, veja só. É o que eu falei lá no primeiro tema. Os candidatos da esquerda, eles... não só os da esquerda, até os da direita também, né? Por isso que Bolsonaro tá atrás de ter palanques, ter um grupo político, sabe? Que tragam e agreguem votos. O Haddad, indo mal, ele também prejudica o Lula. Imagina a quantidade aí de isentão, de liberalzinho que... como é que o Haddad falou isso? Você vê que a Veja tentou entrar para dar uma passadinha de pano, né? Que vem a gafe de Haddad que não encontra couro na realidade. Gafe não, fake news. Veja quanto você está pagando hoje pela telefonia celular, de telefonia fixa. Compare com o passado, disse o ex-prefeito. A Elisa diz: gente, gafe, que fofinho. Se fosse o Tarcísio mentindo descaradamente como fez Haddad, a manchete seria: candidato bolsonarista ao governo de São Paulo espalha fake news ao vivo em debate. Exatamente isso da Elisa. Eu acho que a Elisa quer ser contratada para escrever na Veja. Já aprendeu a ser jornalista. Aí veja só. O Amazônia Azul trouxe aqui uma matéria do UOL. 2018. Só colocou a imagem e a manchete.
Há 20 anos, um telefone chegava a custar $5.000. Dólares. Veja como tudo mudou. E diz, é sério que alguém criticou a privatização das telecos, dizendo que hoje é mais caro? Não, vocês estão brincando. Ninguém falaria uma coisa dessas. Mas falaram, mas olha, falaram. Foi verdade. E ele trouxe essa imagem aqui, sensacional. 1998. Privatizar a Telebrás é calar o Brasil. Fórum Nacional em Defesa das Comunicações. Turma dos sindicatos. 2012, não 2012, 10 anos atrás. Brasil bate marca de 250 milhões de linhas de celulares ativas. Mas a turma da esquerda, a turma dos sindicatos, era contra. Era contra, assim como o Lula, né? É contra inúmeras coisas. Foram contra o marco do saneamento, que o próprio Estadão vem se referindo como uma reforma silenciosa similar à reforma das telecoms. Agora faz total sentido o PT ser contra isso. Essa notícia eu achei extremamente interessante. Só por uma razão. Haddad promete reviver programa apelidado de Bolsa Crack. Em debate entre candidatos ao governo de São Paulo, o petista falou em retomar projeto que oferecia moradia e pagamentos aos dependentes. E a matéria diz que foi um caos que não funcionou de jeito nenhum. Eu achei isso interessante porque anteontem, ou foi 3 dias atrás, eu trouxe essa notícia aqui do Reinaldo Azevedo, que a Rosa ela tinha compartilhado lá no Twitter, eu tinha visto, que era o seguinte, Fernando Haddad e o Bolsa Crack, de braços abertos para o vício e o tráfico agora estão estatizados. Falei, rapaz, essa é a notícia agora na Veja. Eu falei, esse Haddad aí, não tem jeito. O Haddad realmente é o candidato do Lula. Realmente está no lugar certo, candidato do Lula. E aí, veja só, esquerda, deputados do PT, Compre Rural, grupo de mídia aí focado no agronegócio, comentou o seguinte: deputados do PT querem taxar exportação do agro. O novo projeto, assinado por mais de 20 petistas, é a moda argentina. Agora eles propõem imposto que pode quebrar o agro em 2 safras. Entenda. Anunciado pela Câmara dos Deputados, o projeto exige imposto de exportação sobre grãos e carnes, com a justificativa de que as exportações ameaçam o abastecimento interno. Isso foi a mesma coisa que foi proposto lá na Argentina. O projeto de lei 1536/2022 determina a cobrança de imposto de exportação sobre um conjunto de alimentos estratégicos para a dieta básica dos brasileiros quando houver algum risco ao abastecimento interno. A turma da esquerda é o tempo todo tentando aumentar os impostos. Ah, Lula. E vamos falar mais da turma da esquerda. Vai dar tempo. Colômbia. Tem tudo a ver com esse finalzinho aqui. Esperança para a Colômbia que o governo de Petro seja apenas ruim. Não seja horrível. Se for só ruim, tá bom. Que as perspectivas é que será caótico. Texto da Veja. Saiu ontem. Eu vi porque o Axel compartilhou e falou, boa matéria da Veja. Eu falei, não, vou dar uma lida então. Mas o novo presidente tem o brilho dos fanáticos nos olhos e pode querer cumprir de fato as promessas malucas comandando um desastre. E é o que a matéria diz. Infelizmente, os colombianos, segunda opção parece mais provável. E o novo presidente está com a faca e a arepa na mão. Conseguiu um acordo que lhe dá maioria no Congresso e liberdade para emplacar reformas esquerdistas que cometeu. Imagine um presidente brasileiro que prometesse diálogo com o primeiro comando da capital. Podia ser outro grupo. Imagine. Pois bem, foi o equivalente a isso que Petro fez ao propor conversações com o clã do Golfo, o maior cartel da Colômbia. Assim que ele tomou posse, o bando criminoso divulgou um comunicado decretando a cessação unilateral das atividades ofensivas como manifestação de boa vontade em relação ao governo que se inicia. Governo da esquerda, né? Foro de São Paulo, comunista, isso é dos nós, é do bom. Vamos parar os ataques. Como idealista, Petro quer nada menos que uma convenção internacional que aceite que, né, essa batalha aí contra os entorpecentes, né, as drogas,
que fracassou. Fracassou, né? E deixou 1 milhão de latino-americanos sem vida nos últimos 40 anos. Ou seja, o problema não é o crime, mas o combate ao crime. O combate ao crime que é o problema. O Petro também quer dialogar com o ELN, Exército de Libertação Nacional, que é um grupo guerrilheiro que era basicamente, ele fazia parte das Farc, e quando as Farc meio tentou se desmobilizar, né, tentar sair do seu ramo de atividade para entrar mais na política, né, com um partido bonitinho, cheiroso, passou perfume, falou, não, a gente é raiz, a gente é raiz, é tipo, sei lá, PT e PSDB, né? O PSDB, não, vamos tomar aqui um banho, vamos tentar fazer que é diferente. PT, não, a gente aqui é PT, vermelho, estrelinha, não, isso aqui é negócio de tucano, laranja. Sobre estas, a situação está boa para a nova ministra do Trabalho, a sindicalista Glória Inês Ramírez. Aparece com menções positivas nos famosos computadores de Raul Reis, que foi chefe das Farc, grande comandante das Farc. O Raul Reis, a gente comentou dele num vídeo, que eu vou mostrar daqui a pouco, quando a gente falar do Disseu. Mas ele concedeu uma entrevista em 2003 para a Folha de São Paulo, falando que conheceu o Lula em um foro de São Paulo, em São Salvador. Também conheceu o Hugo Chávez naquele momento. Tinha como pessoas que conversavam bem no Brasil o M. Sader, o Frei Beto, gente do próprio PT. Só nada. Só nada. E aí em 2008 mensagens vieram à tona desse notebook aí, confusão grande. Também existe um vídeo em que a nova ministra aparece dizendo: quiséramos nós que aqui estivesse as ideias do Chaves, do Evo Morales, Rafael Correa. Bom, já dá pra ver que a nova esquerda é incrivelmente parecida com a velha. A diferença mais importante é que ideologia verde tomou o lugar da Revolução Comunista, ou bolivariana, né, que a de esquerda latino-americana pregou por durante décadas. É nesse ponto que as ideias de Petro entram no campo da irrealidade total. O novo presidente colombiano quer simplesmente acabar com a exploração do petróleo, substituindo os ingressos que gera pelo turismo. Detalhe, o petróleo responde por 40% das exportações colombianas. Mas cá, a ideia de cortar de um dia para o outro a exploração e exportação do petróleo, rapaz, destruiria aí, né? Seria o fim de 20 departamentos do país. Resumiu o ex-ministro da Fazenda, Juan Carlos Echeverri. E que tal fazer isso no momento onde o mundo enfrenta uma crise de abastecimento e os exportadores de combustíveis estão numa posição de vantagem, como raras vezes assim isso aconteceu? De onde viriam os turistas para preencher essa lacuna? Petro deve ter um ótimo plano a respeito. Sua visão sobre o assunto se reflete em sua escolha para o Ministério de Minas e Energia. Olha só, Ministério de Minas e Energia. Energia, que é um problema que o mundo vem lidando, principalmente lá na Europa. Quem você vai colocar no ministério desse? No Brasil, o Bolsonaro colocou ali agora, né, o Saxida. Tá vendo aí? Petrobras baixando o preço, etc. Não falta, né, combustível, não falta energia elétrica. Ministério das Minas e Energias. O Gustavo Petro, amigo do Lula, designou uma filósofa e ativista, Irene Vélez. Ela terá a tarefa de liderar a transição rumo a uma economia não extrativista. Beleza, até aí beleza. Só que olha só. Entre outras áreas de interesse, a ministra do Petro, a Vélez, ela é focada no ismo ambiental e na discriminação étnico-racial em diferentes geografias extrativistas. É assim, das ideias. Tá? Vai dar errado. Vai dar errado. É claro que além de destruir a indústria do petróleo, Petro também quer descarbonizar a agricultura. E eu já vi essa história no Sri Lanka, já vi essa história na Holanda, já vi essa história no Canadá, tá se falando também nos Estados Unidos, né? O que não deixa de ser uma boa oportunidade para os cafeicultores brasileiros, que nunca conseguiram uma imagem tão boa quanto a colombiana para o produto nacional, né? Vamos tirar vantagem, lá vai quebrar, a gente vai começar a vender. Se quisesse ter uma ideia de como detonar a própria economia, Petro só precisaria olhar
para seus convidados esquerdistas chamados para a festa de ontem. Aí fala que tava lá a Dilma, tava a turma da Bolívia, tava o Fernandes da Argentina, tava o Boric, literalmente tava o que existe de mais atrasado da esquerda latino-americana. E é esse cara que o Lula defendeu. E que as ideias são extremamente similares às que o Lula defende. E aí, olha só. A Mônica Bergamo, comentando sobre o Dirceu, já é bem interessante. Mas a Mônica Bergamo fez questão de divulgar que o Dirceu analisará eleições no canal do Opera Mundi. Num programa apresentado por Breno Altman. Acho que a maioria de vocês que assiste de forma mais regular, falando no mínimo, eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar, o Breno Altman, e a gente comentou sobre ele nesse episódio, o 1011. A gente fala sobre o Reis, a gente fala sobre as Farc, a gente fala sobre as mensagens no notebook dos Reis, e eu só trouxe uma única matéria que eu acho que resume bem essa questão do Breno Altman: os blogs sujos de Lula e Dirceu. A gente falou bastante também disso daí, né? Os blogs, o dinheiro, na era da Dilma, etc. Mas enfim, além das mensagens entre José Dirceu e seu assessor de imprensa, o Estadão publicou também as mensagens entre José Dirceu e Breno Altman. O Altman é jornalista dos sites Brasil 247 e Opera Mundi. Ele se meteu nos pagamentos do PT a Ronan Maria Pinto. Ele se meteu igualmente nos pagamentos da Engevix ao Brasil 247 através de Alberto Youssef. Não vou nem continuar, né? Já deu para lembrar um pouquinho quem é o Breno Altman. Enfim, juntos e misturados há anos e anos e anos. Falando da esquerda, América Latina, a Argentina não está longe de se tornar nova Venezuela. Entenda por quê. Uma matéria de 29 de agosto de 2019. Bolsonaro tenta influenciar a eleição no país vizinho ao atacar rival de Macri, mas pode levar relações com argentinos ao momento mais crítico dos últimos anos. É o tempo todo, é a paz internacional, é briga, etc. E ontem, o Infobay diz que a inflação na Argentina superou a da Venezuela em julho. Bolsonaro tinha razão, né? Bolsonaro tinha razão. Bolsonaro tava certo de novo, né? Parabéns, Bolsonaro. Eu queria que ele tivesse errado. Uma coisa aqui para comentar com vocês também. Eu falei recentemente em vídeo que algumas movimentações da esquerda vêm se tornando assim vêm acontecer de forma repetitiva. Em todo país que a esquerda está tomando poder, vencendo eleições, chegando ao poder, chegando ao poder, umas coisas muito estranhas, inclusive assim, não, temos que investigar os governos anteriores, fazer isso, fazer aquilo outro, pessoas da direita acabam sendo presas. Ninguém foi preso, mas teve lá uma busca e pressão na casa do Trump. O Trump soltou até uma cartinha lá, toda coisa, reclamando que isso é... Cara, falando que é coisa de país em desenvolvimento. Eu falei, senti até um pouco ofendido, mas tudo bem. Aí o Leandro Ruschel, ele comenta sobre o caso trazendo duas postagens, essa e outra, que eu já mostro. A primeira ele fala o seguinte, ó. Líder republicano na Câmara promete ir para cima do Departamento de Justiça caso o partido volte a controlar a casa depois da busca e apreensão na residência do presidente Trump. A onda autoritária conduzida pela esquerda é um fenômeno global, apesar de mais avançado no Brasil. Não sei nem se mais avançado no Brasil, porque no Chile isso está acontecendo, na Colômbia também. Na Colômbia, até acabar com o cargo de PGR, foi comentado, né, pelo Petro em um determinado momento. Não, vamos acabar com a procuradoria. É a esquerda democrática. Imagine se o Lula volta ao poder. E aí o Ron DeSantis, que é o governador da Califórnia, fala que é um absurdo que aconteceu. E o Leandro Ruschel fala o seguinte, ó, a batida em Mar-a-Lago, que é a região lá, né, da casa do Trump, é escalada na instrumentalização das agências federais contra oponentes políticos do regime, enquanto pessoas como o filho do Biden lá, né, são tratadas com luva de pelica. E aí ele puxa outro assunto, que é o seguinte, estão adicionando 87 mil agentes da Receita Federal para usar contra adversários? É por lugar de bananas. Aí tem que dar um ponto para explicar.